ano 51 depois de Cristo, referente aos capítulos 16 e 17 de Atos. Vamos comentar um pouquinho sobre aquela pregação que Paulo fez, e essa pregação é motivo de muito comentário entre os pregadores, né? Então, muito bacana também, e a gente tem essa pregação que é o máximo, que é muito famosa. O tema é Ao Deus Desconhecido. Bom, quando Paulo chegou em Atenas, saiu para sondar a cidade e percebeu que ali haviam inúmeros ídolos. Paulo, em seu discurso, a fim de evangelizar e plantar ali uma igreja, mais uma das igrejas, usou um tema muito divulgado no mundo das pregações. E esse tema ele viu num cartaz na cidade. Atos 17, 23 disse: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Olha o ponto de partida da pregação do apóstolo Paulo. Tem que achar um ponto de partida para dar início a uma grande pregação. Em Atenas, era um local de opiniões divididas. Para os epicureus, que eram ateus, Deus não existia. Para os estoicos, que eram panteístas, tudo era Deus. Então, Paulo dividiu o sermão em 3 partes. Primeiro, ele falou que Deus é Senhor do mundo. Na segunda parte, ele vai falar que o homem é a criação de Deus. E o homem precisa de Deus. E na terceira divisão do sermão, ele mostra sobre o relacionamento entre Deus e os homens. Então, na primeira parte, onde Paulo diz que Deus é Senhor do mundo, ele quer dizer que Deus não precisa de templo, nem de ritual cultico humano. Paulo usou como base as Escrituras, 1 Reis, capítulo 8, verso 27, e também Isaías 66, versos 1 e 2. Paulo coloca a revelação no lugar da filosofia e contrasta o monoteísmo com o panteísmo estoico. Já na segunda divisão, ele vai falar sobre o homem e a criação. O homem é a criação de Deus. E o homem, por ser a criação de Deus, precisa de Deus. Então, não apenas o templo é incapaz de conter Deus, como os cultos são incapazes de acrescentar qualquer coisa na vida da igreja. Deus não só criou, mas Ele cuida da criação. Deus não está distante da criação, nem se confunde com ela. Ao contrário, mesmo sendo distinto da criação, está presente e cuida dela. Quem é que segura o mar e fala, olha, é só até aqui? Quem é que segura os astros? Então é Deus cuidando de tudo. Não só criou, mas Ele cuida. É Deus quem dá aquilo de que precisamos na vida, a respiração, o alimento, o remédio. Quanto remédio não tem na terra? Nós dependemos de Deus, do nosso Criador. Ele não depende de nós.
A idolatria, portanto, é irracional, cega, surda e muda. Olha o que Paulo falou em Atenas. Ele falou também que Deus dá o sol, a chuva, dá as estações do ano, faz brotar a erva, enfeita os campos com flores, alimenta os animais da terra, os pássaros do céu, dá saúde, dá livramento. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Dependemos dele para tudo, e sem ele nada somos. Já na terceira parte do sermão de Paulo, ele mostra o relacionamento entre Deus e o homem. E aí ele diz que a idolatria, portanto, é uma estultícia, é uma estupidez. Sabe por que ele disse isso? Porque César era o Senhor, honrado como divindade na terra. De forma contundente, Paulo diz que Cristo está acima de toda autoridade. Cristo está acima dos deuses do panteão. Está acima de César, acima do Estado. Diante de Cristo, todo joelho se dobrará. Jesus é o Senhor do céu, da terra, da história, da igreja. Aliás, ele é o rei de todo o universo. Deus é o criador de toda a humanidade, de modo que o pai da história não é Heródoto, não é o poder humano, mas sim a soberania divina, que determina a ascensão e a queda das nações. Isso ele falou com base em Daniel capítulo 4, verso 35. Porque se tem uma coisa que Paulo fazia, era ler as escrituras, ler os pergaminhos. E ele disse mais: Deus não é uma divindade distinta, ele está no meio de nós. Na conclusão, o pregador, apóstolo Paulo, conclama os homens a abandonarem as ideias ignorantes acerca de Deus e se arrependerem. Paulo faz 4 afirmações tremendas sobre a questão do arrependimento. Primeiro, olha, ele disse: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas só que agora vocês já sabem. O arrependimento é uma exigência imperativa que envolve razão, emoção e vontade. Então, se o arrependimento é imperativo, arrependei-vos, porque chegou a hora. Quando a palavra de Deus chega até a gente, é porque chegou a hora, Deus ordenou isso. O arrependimento é para todos os seres humanos, sem exceção. Paulo deixou isso muito claro. E também disse: o arrependimento deve ser exercitado em todas as nações. Então, arrepender é um exercício. Todo dia eu tenho que me arrepender. Todo dia eu me arrependo. Porque Deus é justo juiz. Todos teremos que nos apresentar diante do tribunal de Cristo. E nesse julgamento não haverá erro, nem apelação, nem suborno. Depois Paulo saiu de Atenas e foi para Coríntios, onde passou 1 ano e meio. E nós vamos falar sobre isso na próxima parte. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima.